muita alegria, precisamos ter dentro do nosso coração. Muito boa noite, igreja. Boa noite a todos aqueles que estão sempre ligados com nós no Facebook. Boa noite aos vizinhos. Boa noite à cidade de Guaraná. Aqui estamos novamente, irmãos, porque o Senhor nos trouxe. O Senhor faz com que peguemos no sono, dormimos e acordamos, porque Ele sempre estará nos sustentando. Às vezes a gente está de pé todos os dias, a gente só vai lembrar quando a gente às vezes não consegue levantar porque está doentinho, né? Mas nós temos que levantar de manhã, a primeira coisa dizer: deitei, peguei no sono, acordei, porque o Senhor me sustentou. Tem um outro salmo, eu vou ver se eu me lembro agora, que é uma oração que é muito importante nós falarmos de noite. É o Salmo 4, se não me engano, versículo 8. Eu vou procurar para vocês aqui. Nós não temos pressa de procurar as palavras de Deus na Bíblia, não, viu? Vamos procurar. Não vamos falar de cabeça, vamos falar daquilo que, né, na verdade, é exatamente. O livro de Salmo, capítulo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei. Olha que maravilha. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pastor Mário, lê de novo essa palavra. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar com segurança. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, é de todo o coração que nós estamos aqui, Pai. E nós queremos deixar bem claro: nós não viemos aqui somente para fazer um pedido, somente para pedir, mas nós viemos aqui também para glorificar o Teu nome, para agradecer os livramentos que o Senhor tem nos dado desde quando nascemos. Os livramentos que o Senhor já deu nessa semana, na semana passada, muitos nós nem percebemos. Às vezes é de noite, às vezes é de madrugada, e o Senhor está nos dando livramento. Nós estamos aqui esta noite para te agradecer, para glorificar o teu nome, para louvar, para orar e para também, claro, pedir através da libertação. Hoje é culto de libertação. Deus tem uma palavra diferente mais uma vez para cada um de nós. Porque o pastor vai ficar caçando palavras diferentes? Não, eu não fico caçando nada, queridos irmãos. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele dá as palavras para nós. Muitas vezes o pregador chega com uma palavra preparada, assim que ele sobe no altar, já vem algo avisando ele e dá uma outra palavra. Hoje nós vamos falar de Jeremias, Pai. Nós queremos que o Senhor nos sustente com a tua grandeza, que o Espírito Santo nos cubra com a tua sabedoria, e que tudo corra bem, e que tudo corra maravilhosamente bem, Pai. Agora nós vamos louvar, para glorificar o teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A vocês do Facebook, que nunca deixaram de nos prestigiar, sei do abraço do pastor Mário, que tenham um bom culto, que haja entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos louvar na harpa, nós vamos primeiramente o número 1, louvado seja Deus. Na harpa nós temos o número 1, deixa eu achar a minha harpinha aqui, e nós vamos cantar, glorificar, louvar ao nosso Senhor, nosso Deus. Diz assim: chuva de graça. Nós tivemos bastante chuva esse ano? Sim, o Brasil inteiro choveu até demais. Mas nós queremos
E nós sabemos que a chuva que Deus manda são chuvas para a terra, para a lavoura, para não ficar a seca nos prejudicando, mas essa chuva que nós vamos falar hoje é chuva de graça. E o que é graça? Graça é aquele presente que nós não merecíamos e nos foi dado através do Senhor Jesus. Graça é aquele presente que nós temos que guardar no coração, cuidar bem dele, porque é por aí que nós vamos para o paraíso. Então vamos louvar em nome de Jesus. Você que está em casa, que gosta de louvar, gosta do hino da harpa, louva com o pastor Mário, é o número 1. Pode soltar a garganta, o pastor Mário também solta, é desafinado, mas o importante é por dentro, é ser afinado o coração, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Deus prometeu com certeza chuva de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido a Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente, teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando teus dons preciosos no santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Chuva do Consolador. Quem é esse Consolador? É o Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que nos consola, ele é aquele que nos alerta, ele é aquele que nos avisa, não vai por aí, não é por aí esse caminho, é por aqui. Por isso que quando nós às vezes não sabemos orar, às vezes nós estamos numa situação assim, tão machucada, e nós perdemos a força para orar. A Bíblia nos diz que simplesmente só vamos mexer os lábios, porque o Espírito Santo vai orar por nós com voz inexprimíveis. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, vamos agora ao número 3. Plena paz. Quem que quer buscar paz? Jesus foi bem claro quando ele diz: eu vos dou a paz. Mas não é a paz do mundo. E nós vamos falar da paz, da plena paz, da paz acima de tudo, da paz superior, aquela paz que nós, sem ela,
Nós achamos que nós temos a paz no mundo, mas nós passamos a ser enganados. Plena paz, ou seja, paz na plenitude. Vamos cantar com o pastor? É o número 3 da harpa cristã. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória a Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Mas os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, tendo glória no seu nome sem cessar, nesse tempo o céu e terra hão de ser a mesma vez, entoando aleluia ao meu Rei. Ó, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por nós podermos te louvar, cantar, glorificar o teu nome. E agora nós vamos para 187, mais um louvor. Esse louvor fala da vida eterna. Esse louvor fala do paraíso. Esse louvor fala do local que o Senhor, nosso Deus, nos preparou. Local em que nosso Deus, Ele mesmo nos avisou, que é o paraíso, que a nossa mente não consegue atingir, não consegue imaginar, os nossos olhos não conseguem ver, os nossos ouvidos não conseguem ouvir as grandezas do que o nosso Pai preparou para nós. E aqui no 187, o número da harpa diz: mais perto, meu Deus, de ti. Todos nós queremos estar mais perto do nosso Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que
seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo, enfim, me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Deus, perto de ti. Louvado seja, glorificado seja o teu nome, Santo Deus de poder, Deus de misericórdia, ó Pai querido, Deus amado, receba esse louvor, Pai. Hoje nós não temos grupo de louvor, é só eu que estou louvando hoje, Pai. Eu sei que é desafinado, Pai, mas o importante para o Senhor é o que sai do nosso coração, Pai. Então, querido Deus amado, agora nós vamos entrar com a tua palavra, que esse louvor subiu, Pai, e com a palavra também de abertura, Pai, subiu como incenso nas suas narinas, Pai, que tenha alegrado ao Senhor. Nós queremos alegrar ao Senhor. Por isso, meu Deus amado, agora dê permissão para falar da tua palavra, com joelhos trêmulos, cheio de temor, mas a tua palavra precisa ser dita, a tua palavra precisa ser explanada, e nós precisamos, Pai querido, através do teu Espírito, que abra a nossa mente, abra os nossos ouvidos, que nós passamos a entender, Pai, cada vez mais entender a tua palavra, cada vez mais sair da tua casa alimentado, Pai, com esse alimento espiritual. Nós queremos entender, nós queremos praticar, e se o Senhor permitir, nós queremos também divulgar. Pai, em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Amém. Irmãos, vocês que estão em casa, os que estão na igreja, abra a tua Bíblia em Jeremias. Jeremias é chamado profeta chorão. Nossa, pastor Mário, mas num dia de libertação, o que será que tem de Jeremias para nos ensinar? Tem, e tem muita coisa. Tem muita coisa importante que vai nos ensinar nesta noite. Primeiramente, eu quero dizer para os irmãos que quem é que não precisa de libertação? Todos nós precisamos de libertação. Não tem uma pessoa que possa dizer, eu não preciso me libertar de nada. Nós somos pecadores, irmão. Nós temos que buscar sempre algo que nos liberte. Porque quando nós estamos presos, quando nós estamos necessitando de alguma libertação, é onde o inimigo chega, é o ponto fraco de nós. Então nós precisamos andar libertado, nós precisamos andar com o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos andar olhando para o alto e não para o baixo, e não para a terra, porque olhando para o alto nós estamos olhando para a eternidade, olhando para a terra nós estamos
olhando para coisas passageiras. Pai, em nome de Jesus, permita que a sua palavra seja dita pela honra e pela glória de Deus. Jeremias, capítulo 12. Nós temos um título para essa Bíblia, irmão. Para essa pregação nós temos um tema. E o tema para essa pregação essa noite: se libertando do espírito crítico. Mas, pastor Mário, existe espírito crítico? Existe. Existem pessoas, irmãos, que são tão perturbados, que aonde eles colocam a planta dos pés, eles arrumam algo para ser criticado. Se forem na igreja, eles vão achar alguma coisinha para criticar. Se forem no circo levar as crianças, eles vão arrumar alguma coisinha para criticar. Então, eles vivem com pensamentos e com críticas inesgotáveis. Tudo tem crítica. E hoje nós vamos ver que essa crítica também pegou Jeremias. Nossa, mas pegou o profeta Jeremias, pastor? Pegou. Esse espírito de crítico, ele nos pega. E a necessidade de nós estar liberto desse espírito de crítica. O espírito de crítica, quando a pessoa está bem amarrado nesse espírito, mesmo que não haja motivo para os outros, mas para ele está sempre achando um alvo de crítica. Vocês aí em casa, vocês aqui da igreja, vocês já conhecem pessoas assim? Claro que conhecem. Às vezes é nós mesmos. Às vezes é nós mesmos somos assim. Tudo que botamos as plantas dos nossos pés, seja num casamento, seja numa família, seja num batizado, aonde for, nós achamos um meio para criticar. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós vejamos Ele, adoramos Ele, confiemos nele. Então, irmãos, dentro desse tema, se libertando do espírito crítico, e dentro da palavra do livro de Jeremias, do capítulo 12, do versículo 1 ao 6, nós vamos explanar essa palavra, puxando sempre que hoje nós estamos falando de libertação do espírito crítico. E depois que nós terminarmos, nós vamos entender o porquê que nós estamos colocando Jeremias, esse exemplo de Jeremias, essa palavra de Jeremias, como uma necessidade de libertação do espírito crítico. Na introdução, irmãos, eu vou começar a fazer perguntas. Eu quero que os irmãos tenham consciência de que todas as perguntas que eu fizer não é para os irmãos, só para os irmãos. A gente faz pergunta para nós também, porque é aquilo que eu falei, todos nós necessitamos de libertação. Muitas vezes também o pastor precisa ser liberto do espírito crítico. Às vezes ele é o último a perceber, às vezes o outro percebe, mas nós não percebemos. Então nós precisamos orar, pedir para o Pai, para o Espírito Santo, nos mostrar, para que nós se acalme nessa área. Né? E as perguntas, são 4 perguntas, irmãos. Você tem a tendência de criticar e julgar os outros? O que é tendência? É pendência. Você está sempre pendendo para alguma coisa, está te atraindo, está te chamando para você julgar. Segunda pergunta. Você é o tipo de pessoas que tem uma disposição negativa e sempre procura um erro em alguma coisa ou em alguém? Terceira pergunta. Você acha difícil ver algo positivo em alguém ou em uma situação
porque o lado negativo brilha aos seus olhos? Quarta pergunta. Você se sente compelido? Compelido quer dizer pressionado a sempre fazer um comentário crítico para o bem da humanidade? Se você respondeu sim para uma ou mais dessas perguntas, você pode ser alguém que tem um espírito crítico e está em perigo. Olha a importância desse espírito, esse espírito crítico. Esse perigo não é do tipo ser atropelado, nada a ver. Ser atropelado por um veículo, por um caminhão, não. Mas é um perigo bem mais sério, é o perigo espiritual. Jeremias teve esse perigo espiritual, porque Jeremias passou a fazer críticas. Um espírito crítico não reflete a Deus. Seu propósito é machucar e destruir. Um espírito crítico, irmãos, é a atitude negativa de um coração. Eu conheço pessoas, irmãos, e eu sei que vocês também conhecem. Até pessoas, às vezes, da igreja, vindo da igreja, não estou falando dessa igreja, vindo na igreja, a pessoa é evangélica, mas ele vive no mundo da crítica. Ele vive no espírito atacado com o espírito da crítica. Um espírito crítico é a atitude negativa de um coração que condena, devasta e destrói. Porque você está criticando uma pessoa ali, está passando um outro, está ouvindo. Às vezes para você, aquela pessoa está cometendo os erros, mas para os outros, para outros não. Em contraste a isso, a crítica construtiva envolve opiniões que têm por propósito edificar. Mas essa crítica que nós estamos falando hoje, o espírito da crítica, não é uma crítica construtiva, é uma crítica destrutiva. Porque se está falando mal, está sempre destruindo. O espírito crítico cria pontos cegos no coração e na mente da pessoa e faz com que ela acredite que está fazendo uma crítica construtiva. Na verdade, essa é uma característica do ímpio. Aquele que não crê, aquele que não tem fé, é crítica, é crítica. Ele é como fosse um mentiroso. O mentiroso fala tanta mentira que para ele já é verdade. O crítico destrutivo, ele atinge um nível que para ele a crítica dele já é construtiva. Ele não consegue imaginar o quanto ele está destruindo. Um espírito crítico, irmãos, chega ao ponto de contestar até mesmo a justiça de Deus. O quê? Contestar, criticar a justiça de Deus? Sim. Jeremias criticou a justiça de Deus. Por isso que foi colocado Jeremias nessa pregação de hoje, por essa passagem desses 6 versículos, que eu acho muito importante a gente, primeiramente, nós vamos falar um pouquinho só de Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, ele foi escolhido, ele mesmo diz, ele foi escolhido no ventre da mãe dele. Ele foi escolhido por Deus para ser o profeta. Esse é Jeremias.
Jeremias, desde criança, foi escolhido para ser profeta. E ele foi do reinado de Josias, por incrível que pareça. Josias começou a governar com 8 anos de idade. E Jeremias, no ventre da mãe, ele já era profeta de Deus. Vamos ver esses versículos. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo na Bíblia. São esses versículos que vai nos dar abertura na palavra de hoje. Jeremias, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Começa assim: Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente? Essa pergunta Jeremias está fazendo não é para mim, não é para vocês. Ele fez essa pergunta e está fazendo para Deus, para o Pai, para o Criador do céu, da terra e todas as coisas. Olha o que ele fala para Deus: plantaste-os, e eles se arraigaram, crescem, dão também fruto, chegado estás à sua boca, porém longe dos seus rins. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves. Porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Vamos parar aí que depois nós vamos ler os 5 e o 6. Agora, irmãos, veja com quem Jeremias estava falando. Veja o sentido crítico de Jeremias, que fez com que ele ficasse totalmente desgovernado, irado, revoltado. É que Jeremias atravessava uma situação difícil. Cada vez que ele ia falar com o povo de Deus já ignorava. O povo de Deus achava que ele não gostava do povo de Deus. Achava que ele exagerava muito. E nesse sofrimento de Jeremias, para buscar convencer o povo que uma hora para outra eles seriam escravos, que esse alerta de Jeremias não estava tendo efeito. E Jeremias começou a pedir que o Senhor Deus, carregado de justiça, de amor, ele queria a vingança do Pai. Mas nós sabemos que o nosso Deus não tem vingança. Nós sabemos que o nosso Deus é amor. Nós sabemos que o nosso Deus é justiça. Nós sabemos que a balança do nosso Pai mede até a poeira da estrada. Eu sempre falo isso, irmãos. Os mais antigos conheceram a antiga balança Filizola, que ficava nas vendas na beira da estrada empoeirada. Ela não media a poeira. Tanto faz ter um pouco poeira no prato como não. Quando fosse pesar 1 quilo, ela não ia acusar que o prato tinha
estava empoeirado. Ela não tinha essa capacidade. Mas agora a balança de Deus, a justiça de Deus, essa balança ela mede até mesmo a poeira do prato. Nessa situação que Jeremias estava atravessando, ele chegou ao ponto, como eu já disse, de criticar a justiça de Deus. Primeiro ele começou a dizer: Senhor, o senhor não vê eu? Sempre tenho sido obediente. Desde o berço, eu sou teu profeta. Eu fiz tudo sempre direitinho. Agora, vê o que essas pessoas estão fazendo. Veja onde que eles estão andando. Ele chegou a pedir a morte dessas pessoas como fossem as ovelhas indo para o matadouro. Ele pediu uma justiça de vingança de Deus. Eu sei que realmente ele estava chateado. Mas aonde até agora, o que essa palavra vai estar nos ensinando? Está nos ensinando nós não se incomodar com o ímpio. Nós vamos abrir, eu quero que vocês abram comigo o Salmo 37. Nós vamos ver o que a Bíblia fala entre o cristão, aquele que é de Deus, e o ímpio. A justiça de Deus para com os justos e para os ímpios. Então vamos ler o Salmo 37. Ele começa dizendo assim: não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. O que é que acontece? Nós, às vezes, podemos ter um vizinho, às vezes nós podemos ter uma pessoa conhecida, às vezes nós podemos ter uma pessoa que a gente tem falado com ele esporadicamente, falando de Cristo, mostrando que esse mundo aqui é um mundo de peregrinação, que é um mundo de passagem, e que ele precisa ter Cristo como Senhor e Salvador, mas ele não aceita. Ele vive no mundo, ele vive se alimentando com as coisas do mundo, ele vive se alicerçando com as coisas da carne, ele vive de prazeres da carne, e ele começa a crescer, e ele começa a progredir. Isso tem muitos na frente dos nossos olhos, e às vezes nós ficamos indignados. Por isso que a Bíblia está dizendo para nós: não se indigne. Ele diz aqui no versículo 2: porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então, irmãos, o próprio profeta Jeremias, ele mudou o coração dele. Entrou um coração revoltado, entrou um coração que foi tão profundo que começou a querer criticar a justiça de Deus. Achar que a justiça de Deus estava muito mansa, estava muito boa, que eles mesmo, o povo mesmo dizia: a Jeremias fala, mas nada acontece, e tenho certeza que nada Deus vai fazer. Ele diz aqui. Mas agora vem a resposta de Deus. E a resposta de Deus é o que é a verdade. E Deus teve uma resposta forte. Somente a resposta de Deus tem essa força, que é o versículo 5, que diz aqui desta maneira: se te fadigas correndo com homens que vão a pé,
Olha a profundidade desta palavra. Agora aqui não é Jeremias que está falando. Agora aqui é a resposta de Deus. Quantas vezes nós não pensamos assim como Jeremias pensou? Uns têm mais, assim, não vou dizer intimidade com Deus. Um tem menos temor e fala tudo isso que Jeremias falou. Outro só pensa. Mas o certo seria nós nem pensar. Que Deus é Deus. Quando nós lemos lá em Malaquias capítulo 3, que fala do dízimo, e lá falando do dízimo, o que acontece? Ele fala, faz prova de mim. Nós não devemos fazer prova de Deus. Ele manda, mas nós devemos ter tanto respeito com Deus, tanta confiança e certeza, que se Ele está dizendo que Ele vai abrir as portas, as janelas do céu, e vai derramar a bênção, nós não temos que fazer prova, coisa nenhuma. Dentro dessa visão, Deus responde para Jeremias dizendo, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Vamos traduzir isso aqui melhor, vamos explicar melhor. Jeremias estava numa reclamação muito forte, com um espírito de crítica muito forte. E dentro desse espírito de crítica, Deus disse para ele o seguinte, Jeremias, a guerra ainda nem começou. Por enquanto, você está de a pé com pessoas de a pé. O seu adversário está de a pé. O que é que Deus estava dizendo? O seu inimigo está à altura de você. O seu inimigo corre de a pé e você corre de a pé. Mas as coisas vão mudar, Jeremias. Vai chegar um momento que você vai lutar com aqueles que estão a cavalo. Vai chegar um momento, Jeremias, que você vai correr, você de a pé, você andando, mas o seu adversário a cavalo. Deus quis dizer para Jeremias e dizer para nós, que às vezes nós criticamos qualquer coisa, já é um motivo de crítica para nós, de reclamação. Então Deus está dizendo para nós o seguinte, vocês ainda não viram nada, por enquanto as coisas ainda continuam sob o controle. Era quando nós não tínhamos, por exemplo, né? Vamos citar um exemplo mais recente, quando nós não tínhamos esse ataque do vírus, da coronavírus. Nós estávamos de a pé, lutando com os vírus do mundo, de a pé também. Eles não levavam vantagem sobre nós. Nós conseguíamos vacinar, nós tínhamos a vacina, é isso que Deus está dizendo. E nós íamos caminhando, os dois em igualdade de competição. É isso que Deus quer dizer a palavra certa. E ele diz, você nem começou a competir, você está igual, Jeremias, não está em diferença essa competição,
e você já está desse jeito. E é a hora que as coisas mudar. Por isso que ele diz aqui do Jordão. Por isso que ele fala assim, ó. Se tão somente numa terra de paz. Nós estava em paz com os vírus? Não. Estava. Ele não tinha aparecido. Nós estava na melhor. Nós estava tranquilo. O vírus lá. O vírus querendo guerrear com nós, de a pé, e nós de a pé. Mas, de repente, a coisa mudou. De repente, apareceu um vírus a cavalo. Por isso que Deus está dizendo, se tão somente numa terra de paz estáis confiado, quer dizer, você só está confiando porque você está numa terra de paz, como farás na enchente do Jordão? Se você estava criticando, reclamando, murmurando, quando você estava igual ao inimigo, e agora? Que o inimigo criou força. E que agora que você ainda precisa criar um cavalo para ficar igual a ele. Porque você está a pé. E o vírus já está a cavalo. Então foi aquela luta, aquela batalha que nós sabemos e que, aliás, continua até hoje. Mas nós continuamos ainda dentro de nós, apesar dessa explicação que Deus nos deu a Jeremias, está dando a nós, para que nós saiba combater o espírito da crítica. Nós precisamos lembrar também que os ímpios, nós temos que parar de fazer essa pergunta. Por que os ímpios prosperam tanto? Essa é uma pergunta que nós não fazemos, mas às vezes nós pensamos. Muito nós pensamos. Nós precisamos estar muito espiritualmente bem abastecido, bem alimentado o nosso espírito, para nós chegar a ter uma compreensão tão forte de não pensar. Nem pensar. Vê, mas nem pensa. Nossa, mas como pode? Essa palavra. Mas como pode o fulano? Como pode o ciclano? Ou colocando aqui junto com essa palavra de Jeremias, toda vez que eu vejo ele está de cavalo, é cavalo de raça. E eu toda vez de a pé. Mas Deus não permite que nós façamos esta pergunta. No capítulo 12, do versículo 1, Jeremias perguntou o seguinte: por que prospera o caminho dos ímpios? Porque vivem em paz todos os que procedem, vivem em paz todos os que procedem enganosamente? Por que aqueles que vivem enganando os outros têm mais paz do que nós? Mas é aí que vem o profundo das coisas, meus queridos irmãos. Essa paz que nós, quando nós fazemos essa pergunta, é porque nós estamos olhando a paz aqui da terra. Nós estamos olhando as riquezas daqui. Porque quando nós estamos preparados, sabendo que esta alegria que o Senhor Jesus disse, eu vou e enviarei o meu Espírito, e a alegria que vocês terão, jamais alguém vai tirar. Essa alegria, quando nós temos essa alegria, nós não estamos preocupados com como diz aqui, porque prospera o caminho dos ímpios.
Porque vivem em paz todos os que procedem enganosamente. No capítulo 2, versículo 1, Jeremias fez duas perguntas numa só. Irmãos, chega uma hora na nossa vida em que quase todos nós acabamos fazendo tal pergunta a Deus. Nós não fazemos para o pastor, não. Nós fazemos para Deus essas perguntas. Quais são essas perguntas? Por que os ímpios prosperam tanto? Porque tudo que eles fazem dá certo. Porque eles não pagam pelos pecados que cometem. Isso acontece porque quase sempre comparamos o valor e o propósito da nossa vida com o que temos ao redor. Nós não podemos comparar. Na palavra de Deus, em João, na carta de João, na primeira carta de João, disse: aquele que ama o mundo não ama a Deus. Aquele que ama a Deus não ama o mundo. Então, irmãos, porque eles não pagam pelos pecados que cometem? É a mesma coisa, as perguntas que Jeremias fez, só que aqui eu estou falando numa outra linguagem. O resultado de tudo isso é previsto, irmão. Ele é previsível. Ficamos decepcionados. Vemos tantas pessoas corruptas, políticos. Amanhã está na cadeia, depois do outro dia já está solto. E nós estamos olhando sempre essa parte, sempre a parte material. E é isso que nos judia. É isso que faz que nós passamos a começar a ter o espírito crítico. Irmãos, nós vamos aprender como nós vamos lidar com essa aparente injustiça. Porque se nós não tivermos preparado e começarmos a olhar, a criticar esse tipo de pessoas, nós não vamos saber lidar. O profeta Jeremias teve o mesmo questionamento e por isso buscou em Deus uma resposta. Deus respondeu a Jeremias e está respondendo a nós, destacando alguns princípios importantes. Seria como o Senhor dissesse: Ei, Jeremias, ei você, pastor Mário, o que eu planejei para você é muito maior do que você imagina. Eu tenho coisa muito maior para você, Jeremias. Eu tenho muita coisa muito maior para você, pastor Mário, ou para qualquer um de nós. Eu tenho algo, como foi dito aqui anteriormente. Eu tenho algo que os seus olhos não conseguem ver, a sua mente não consegue atingir, os seus ouvidos não conseguem ouvir. Por isso que a resposta de Deus, ela poderia ser resumida no versículo 5 do capítulo 12 de Jeremias. Se te fadigas correndo como homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se foges numa terra de paz, como has de fazer na soberba do Jordão? A soberba do Jordão era enchente.
o Jordão tinha muita enchente. Hoje Deus continua dizendo para mim e para você: não se preocupe com o ímpio. É como diz no Salmo 37, não se indigne, não fique indignado, não fique criticando. Não se preocupe com o ímpio, preocupe-se sim em viver a minha vontade. Aleluia! Por isso, irmãos, que a pessoa que quer viver a vontade dele, ele sofre demais nessa terra. A pessoa que quer que as coisas aconteçam do jeitinho que ele planejou, do jeitinho que ele quer, do jeitinho que ele sonhou, ele sofre demais. Porque ele tem que saber que às vezes o sonho dele não é o sonho de Deus. Que a vontade dele não é a vontade de Deus. Então, a partir do momento que nós deixarmos essas coisas de lado e começarmos a buscar o centro da vontade de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, para nós cultuar ao Senhor, fazer isso que nós estamos fazendo, cultuando, culto vivo, e que para nós renovar a nossa mente, quer dizer, renovar a nossa mente é deixarmos de andar em espírito crítico, mente renovada, mente positiva, mente que não tem tempo para olhar o ímpio, se o ímpio está crescendo ou deixou de crescer. Ele diz que a partir do momento que nós renovarmos a nossa mente, nós então vamos sentir, vamos se deliciar das coisas perfeitas e maravilhosas que é andar no centro da vontade de Deus. Aquele que não anda no centro da vontade de Deus, anda no centro da sua vontade, ele sofre demais. Eu julgarei você pelas suas escolhas, e não pelas escolhas dos ímpios. Não é o ímpio que vai resolver o nosso problema. Não. É só o nosso Deus. É só o nosso Deus. A gente reconhece, né? Não estamos aqui, a própria mensagem de hoje é livramento, né? É a libertação desse espírito de crítico. Mas nós não podemos deixar de... que Jeremias foi um grande profeta, desde o berço, desde o ventre da sua mãe. Mas é uma era, uma fase muito complicada que ele pegou. Ele tinha que avisar o povo que o povo, se continuasse daquele jeito, se continuassem pecando, se continuasse prostituindo, se continuasse fazendo acordos com outras nações, pagando com as suas riquezas, pagando com azeite, pagando com vinho, a troca de ter a segurança do exército. As outras nações davam o exército e davam o ídolo. E o povo de Deus dava o vinho e o azeite. Estavam todos prostituindo. Por isso eu quero ler para os irmãos, na conclusão, Provérbios capítulo 16, versículo 4. Vamos acompanhar comigo, irmãos. Vamos acompanhar comigo. Provérbios, esse Provérbios foi escrito por Salomão. Provérbios capítulo 16, versículo 4. Louvado seja Deus.
O Senhor faz tudo para um fim. Sim, até o ímpio para o dia do mal. Então, se o Senhor faz tudo para um fim, sim, está dizendo, sim, ele faz. Ele faz até o ímpio para o dia do mal, deixa o Senhor julgar. Deixa o Senhor fazer a justiça dele. Não vamos querer corrigir a Deus através do nosso espírito de crítico. Esse versículo não sugere que Deus criou pessoas para lançá-las ao inferno. Não é isso que está dizendo. Deus não criou ninguém para ser lançado no inferno. Deus é amor. Deus quer salvar a todos. Nenhuma passagem bíblica ensina a doutrina da reprovação. Os homens são condenados por sua própria escolha, não por decreto divino. O provérbio significa que o Senhor tem uma finalidade, um propósito ou objetivo para todas as coisas. Por isso que lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que seus propósitos sejam cumpridos. Esse provérbio 16, versículo 4, significa que o Senhor tem uma finalidade, tem um propósito, tem um objetivo para todas as coisas. Todo feito tem consequência. Há recompensa ou punição para cada ato. Então, o que coube a Jeremias, querer mexer com a justiça de Deus, ou usar o espírito crítico, cabe para nós também. Que a partir desta noite, você que está em casa, que está ouvindo também, quando vier aquele espírito de criticar, de botar defeito, vamos ficar calados. Vamos lembrar o que Salmo disse, no salmista Davi disse para Deus: Senhor, coloca um cadeado na minha boca, para não pecar contra ti. Como é que é, pastor Mário? Coloque um cadeado nos meus lábios, para que eu não peque contra ti. Deus ordenou o dia da destruição para o perverso, da mesma forma que preparou o céu para aqueles que o amam. Repete, pastor Mário, isso aqui é muito lindo, é muito bonito, é muito forte. Deus ordenou o dia da destruição, que é o dia do juízo, para os perversos, da mesma forma que preparou o céu para os que o amam. Mais um exemplo para nós. Ficarmos calados. A importância, irmãos, de nós se calarmos é tão importante. A importância de nós lembrar essa mensagem, que não é a mensagem de hoje, do que eu falei agora, do salmista. Senhor, coloca um cadeado nos meus lábios, para que não pequem contra ti. É algo maravilhoso, irmão. É algo que nos ensina nós andar silenciosos. Hoje foi o dia da libertação do espírito da crítica. Mas eu quero falar algo para vocês da importância de nós termos um Deus onipotente,
onisciente, onipresente. Ele é o único que lê o nosso pensamento. Como hoje eu volto a dizer, a luta foi contra o espírito dos críticos. Essa crítica espiritual que entra dentro de nós e aonde nós vamos, nós temos que criticar. Se nós formos num lugar como quando eu comecei a palavra de hoje, desta noite, eu disse que a pessoa que tem o espírito de crítico, ele desde um velório, desde a igreja, aonde ele botar a planta dos pés dele, aonde? Ele tem que achar um cantinho de crítica. Ele vai achar, porque ele está com o espírito de crítico. Então, o que Deus vai dizer para nós agora, nesta noite? Esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus que só Ele lê o nosso pensamento. Se você for criticar alguém, e você abrir a sua boca, e não precisa ser muito alto não, viu, irmão? Não precisa ser muito alto não. Quem é que fica ofendido? Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, aquele que você está criticando. Terceiro lugar, aquela pessoa que está te ouvindo você criticar. Tem pessoas que não gostam. Todos nós não gostamos de ficar a pessoa só falar mal do outro, vai, para ser mais português. Nós não vê a hora de sair de perto, não é verdade? Então essa pessoa, ele falou alto, né? Ele criticou. Quem é que se entristeceu e quem é que se alegrou? Entristeceu Deus, entristeceu aquela pessoa que estava te ouvindo, entristeceu um outro que também ouviu e conhece aquela pessoa que você está criticando. E quem é que se alegrou? O diabo. Porque o diabo escuta. Ele não lê o nosso pensamento, graças a Deus, mas ele escuta. Por isso que o salmista diz: Senhor, coloque em meus lábios um cadeado para não pecar contra ti. Aí você está com aquele espírito de crítico, mas está já num controle melhor. Aí você foi no local, viu, pensou, imaginou, criticou só para você. Quem é que ficou alegre? E quem é que entristeceu? Deus se alegrou porque ele viu ele ouviu, ele assistiu o seu pensamento, ele leu o seu pensamento. E o inimigo se entristeceu porque você não caiu em pecado. Então, irmãos, é muito importante nós sabermos esse nosso Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele, pela misericórdia dele próprio, ele é o único que lê o nosso pensamento. Criticamos dentro de nós, ficou dentro de nós. O problema ficou entre nós e Deus. Criticamos alto. Tem gente que tem o prazer mesmo de quase vai num... grita mesmo, fala alto mesmo.
já não ficou mais entre ele e Deus. Ficou entre ele, Deus, o inimigo e aqueles que estavam convivendo, ouvindo o que ele tinha para dizer. Irmãos queridos, vamos ficar com esta palavra. Vamos voltar a dizer uma coisa só. Deus ordenou o dia da destruição. Por isso que diz que ele também criou o ímpio. Deus ordenou o dia da destruição para o perverso, para o ímpio. Da mesma forma que preparou o céu para os que o amam. Por isso que o sol, ele clareia para todos. A chuva molha para todos. Ah, mas eu não sou ímpio, aquele lá é ímpio e essa brisa tão gostosa que está vindo do mar, está vindo para ele também. Não, para com isso. Tira o seu espírito de crítico. Glorifica a Deus. Ore por ele. Por isso que no Salmo 37 diz, deleita-te, quer dizer, alegra-te em mim. Alegra em mim, que eu farei realizar os desejos do teu coração. Amém, igreja? Vamos ficar com essa palavra, vamos agradecer a Deus e agora nós vamos terminar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, meu Deus amado, nós já abrimos o culto com a palavra que nós inicialmente falamos que nós deitamos, pegamos no sono, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Depois nós falamos que em paz nós dormiremos e em paz acordaremos. Lemos, cantamos, louvamos 3 hinos da harpa. Tenho certeza que foram desafinados, mas tenho certeza que subiu como incenso nas suas narinas. E depois nós viemos com essa santa palavra, uma palavra um pouco diferenciada, mas é o Senhor que dá, não é a gente. É o Senhor que coloca no coração. E quando o Senhor coloca uma palavra, há necessidade. É como eu faço de madrugada. Às vezes eu acordo com uma palavra que o Senhor me deu. Aí eu vou até o grupo orando de madrugada e faço um áudio. Porque não adianta ele dar só para mim. Ele deu para mim, é porque ela precisa ir. E como nós temos esses tipos de recurso, nós temos que passar para frente. Por isso, meu Deus, dê esse final de quarta-feira abençoado. Me abençoa na viagem amanhã, Pai. Amanhã eu vou viajar, só volto talvez sábado de manhã ou sexta de tarde. Ô, Pai, abençoa. Deus o livramento que sempre o Senhor tem nos dado, Pai. Abençoa aqueles que ficaram aqui na borda. Abençoa aqueles que estão, as famílias que não puderam vir hoje. Abençoa esse município. Abençoa, Senhor, as autoridades. Abençoa os obreiros desse ministério. Os obreiros de Guarulhos, Pai. Abençoa a entidade Missão Ebenezer Brasil, lá de Goiás. Eles estão nos assistindo agora nesse momento. Abençoa o Diego, o mais novo aluno que está lá hoje. Hoje a família dele não pôde vir, porque a Débora precisou ir na reunião escolar, mas que seja abençoado. Ele está se dando bem lá. O Senhor Espírito de Deus está consolando aquele coração longe das crianças, porque o Senhor é um Deus amado, o Senhor é um Deus poderoso. Louvado seja Deus. Eu vou passar os avisos, mas Francisco acho que nem precisa, viu, Francisco? Não precisa. Porque os avisos é que domingo, dia 5, primeiro domingo do mês, nós temos o culto, primeiramente às 9 horas, 9h30, que é o nosso culto ao ar livre, lá no Vista Linda. E o segundo culto, o culto da noite, é o culto das primícias, o primeiro domingo do mês. Nós já estamos no mês de março.
e assim Deus vai nos conduzindo. E também peço para os irmãos, traga uma família, traga um conhecido, venha congregar com nós. E que o Senhor também nos dê fortalecimento, luz, para que agora eu vou orar, daqui a pouquinho, nas fotos, interceder nas fotos, e tenho certeza que todos aqueles que colocaram a foto ali, é porque creram, é porque têm fé. Leva cada um de nós para nossa casa, abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, que proteja toda a família, em nome de Jesus. Amém.